Olá, meus queridos, estamos de volta. Mais um vídeo do DNA Conquista, um vídeo do treinamento apostólico, e o objetivo é fazer com que você conheça o DNA da Igreja da Conquista. É o que nós cremos, é o que nós ensinamos. Aqui a gente está fazendo um resumo da visão do nosso ministério e espero que você goste, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar da Ceia do Senhor, tá? A Ceia do Senhor, a gente já sabe que é uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Erro grave: usar a ceia do Senhor como moeda de troca. O que é isso? Tá? É você, por exemplo, a gente vê isso acontecer com bastante frequência. O pastor, para estimular que a igreja se santifique, ele utiliza a ceia como moeda de troca. Olha, para você participar da ceia, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para você participar da ceia, você tem que consertar isso, consertar aquilo, enfim, né? Essa troca, isso não é legal, não é bíblica, tá? Outro erro grave: julgar as pessoas e decidir quem está pronto para cear, né? É muito importante também que a gente diga isso. Não é legal, porque a gente já viu aqui que nem sempre a gente sabe o que está no coração das pessoas. Como é que você vai saber o que está no coração das pessoas? Às vezes você acha que uma pessoa está ali santinha, bonitinha, pronta para sentar-se à mesa, para comer do pão, beber do cálice, e o coração dela está podre, está sujo, né? E às vezes, ao contrário disso, você olha para uma pessoa e você não dá nada por ela, mas ela tem um coração contrito, um coração no altar, ela tem um relacionamento de intimidade com Deus, né? Deus gosta do que vê no coração dela. Então é difícil você julgar uma pessoa pela aparência, a gente já falou sobre isso aqui. Então é um erro grave julgar as pessoas e achar que esta pode e aquela não, né? Bom, a primeira coisa que precisamos esclarecer é que a ceia é uma necessidade para a igreja, o que significa que negar, né, a alguém, um membro da igreja, o direito de assentar-se à mesa com Jesus é algo grave, tá? Porque a ceia, biblicamente, ela é necessária para nós como igreja do Senhor Jesus. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 53 ao 56. Diz assim o Evangelho de João: Então Jesus os advertiu: em verdade, vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Olha que coisa séria. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Ou seja, aquele que não se senta à mesa para comer do pão e beber do cálice, não tem a vida de Deus dentro de si. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aqui nós temos uma responsabilidade muito grande. Às vezes você proíbe uma pessoa de assentar-se à mesa, de participar da ceia, e você está tirando dela o alimento. A Bíblia diz que comer do pão é o verdadeiro alimento, né? Comer da carne de Jesus, né? Do corpo de Cristo. Então, tirar isso, né, de uma pessoa não é uma coisa tão simples assim, né? Então vamos voltar aqui para a nossa prancheta. É muito sério proibir um cristão de participar da ceia. É muito sério, muito complicado, tá? Porque a igreja, o cristão em si, precisa comer do pão e beber do cálice, senão a igreja não terá vida dentro de si, né? Aquele que come do pão e bebe do cálice, né, do sangue, tem vida eterna, entende? Então é muito sério proibir um cristão de participar da ceia.
E a pergunta é: até que ponto temos o direito de proibir um membro de participar da ceia do Senhor? O que a Bíblia nos manda fazer? Jesus proibiria alguém de assentar-se à mesa? E aí nós temos o exemplo de Judas, né? Que na última ceia, né, estava ali, comeu do prato de Jesus, né? E mesmo sabendo Jesus que ele era um traidor, que ele já havia se comprometido em trair, entregar Jesus, Jesus não o impediu de comer do prato dele, né? E existe toda uma religiosidade em cima disso, sabe? Eu posso participar da ceia porque eu não peco, porque eu sou mais consagrado. Na verdade, a gente vai participar da ceia do Senhor reconhecendo que é pela misericórdia, é pela graça que nós obtivemos o direito de participar da ceia, não por méritos pessoais. Onde estão o amor e a misericórdia dos quais Jesus tanto falou, né? A gente falou sobre isso aqui no vídeo passado. Falta de misericórdia, né? Falta de carinho, de amor, né? Às vezes a própria igreja fica julgando o irmão, fica olhando para o cisco que está, né, no olho do irmão, não vê a trave que está no seu próprio olho. É interessante. Bom, o que está escrito em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22? Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. O que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte: não há limites. Quantas vezes o irmão pecar, você deve perdoar, né? E aí é fato para a gente pensar. Se Jesus disse que devemos perdoar assim nossos irmãos, imagine ele sendo Pai misericordioso e bondoso como é, né? Imagina o quanto o Senhor vai nos perdoar, né? Ele sendo Pai de misericórdia como Ele é. Então, é muito sério, gente. Proibir um membro de participar da ceia seria julgá-lo. E o que Jesus disse a respeito disso, né? Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós, né? Então, é interessante isso, né? Às vezes a gente vê tanto rigor por parte da igreja. Às vezes você tem uma liderança que é tão rigorosa. Eu sei porque eu sou líder há muitos anos, né? 3 décadas, mais de 3 décadas, e aí você vê uma cobrança muito grande por parte da igreja. Não, a nossa igreja já sabe como é que é o DNA, todo mundo já tem o DNA Conquista, mas assim, digo de uma forma geral, né? As pessoas cobram demais. Não, a ceia do Senhor, a pessoa fica até com medo de pegar a ceia e fica vigiando quem está participando da ceia, não é? Então é coisa muito séria, porque você acaba criando uma expectativa em torno de você mesmo. Por exemplo, quantos líderes rigorosos que durante um tempo governaram a igreja com um chicote na mão, depois caíram na fé. Quer dizer, quando Jesus diz aqui, olha, com a mesma medida que você vai julgar a outros, também vão julgar a vocês. Quer dizer, de repente o pastor é apedrejado, por quê? Porque ele fez isso, né? Então a palavra está se cumprindo na vida dele, né? Então é muito sério isso, muito sério mesmo. Bom, o que é que a Bíblia manda fazer? Cada um deve examinar-se a si mesmo. Vamos para a palavra, né? A palavra é a nossa regra de fé. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, referindo-se à ceia do Senhor. Examine-se
a si próprio, não o membro que está aí do teu lado, teu irmãozinho que está aí do teu lado. Examine-se a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, né? Em outra versão diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Tá? Depois você confere aí, 1 Coríntios 11, 28. Então, o que é que a Bíblia nos manda fazer? Fazer uma análise da nossa vida. E detalhe, essa análise não é para te proibir de participar da ceia, não. É para você fazer uma introspectiva. O que Deus espera é que você faça uma análise de si mesmo e depois você reconheça o seu pecado. E aí você quebrante o seu coração diante de Deus e diga: Pai, pequei contra ti, eu tenho feito o que é mal aos teus olhos, me perdoa, tenha misericórdia, tenha compaixão da minha vida. É isso o que o Senhor espera que aconteça cada vez que a gente se assenta à mesa para cear com o Senhor, né? O objetivo não é afastar você da ceia, é preparar o teu coração através de um coração quebrantado, através do arrependimento, para que haja uma mudança, né? Para que haja uma transformação. Bom, existe um versículo que eu costumo chamar de versículo do medo, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, né? Esse versículo diz o seguinte: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, essa palavra indignamente tem complicado a vida de muita gente na hora de participar da ceia. Porque a palavra digno significa merecedor, né? Está apto, é merecedor. A pergunta é: quem é que se sentiria merecedor de assentar-se à mesa e comer com Jesus? Né? Quem seria merecedor? Então as pessoas ficam assustadíssimas: não, eu não posso me assentar à mesa, eu sou indigno de me assentar à mesa, e ficam... Eu já vi casos de pessoas que a bandeja da ceia vai passando assim, com cálice, com pão, as pessoas vão se fecham os olhos e ficam fugindo dos elementos, porque tem medo de participar da ceia. Tem pessoas que deixam até de vir à igreja no dia da ceia, porque estão assustadas, por causa do versículo do medo. Vou repetir aqui, olha, 1 Coríntios 11, 27. Por esse motivo, quem comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verdadeiro, está certíssimo isso aqui. Quem comer indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então não é participar da ceia, não é para qualquer um. Participar da ceia é para quem é do Senhor, é para quem recebeu a remissão dos pecados, é para quem está na presença do Senhor. Mas isso aqui não é motivo para te afastar da mesa, e sim para te aproximar da mesa, porque, veja bem, se a palavra nos adverte que não podemos tomar a ceia indignamente, olha o que a palavra diz aqui em Colossenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja bem: dando graças ao Pai que nos tornou o quê? Dignos. Oh glória, que maravilha! Dando graças ao Pai que nos tornou dignos. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu essa epístola à igreja que estava em Corinto, né? O mesmo apóstolo Paulo que escreveu aqui nessa epístola, nessa parte da epístola aos Coríntios, né? Ele diz: olha, toma cuidado para não tomar a ceia indignamente. Ele esclarece aqui em Colossenses 1, do verso 12 ao 14, que o Pai nos tornou dignos. Olha que maravilha! Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aí ele explica: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A plena redenção, ou seja, fomos plenamente redimidos dos nossos pecados por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Oh, glória a Deus! Você entende? Não adianta a gente falar que
que ama Jesus, a gente gostar de estar na presença de Jesus, se a gente não vive em conformidade com os ensinamentos bíblicos, com os ensinamentos de Jesus, com as doutrinas dos apóstolos. Nós temos que conhecer a palavra. Então, a Bíblia diz que não se pode participar da ceia indignamente, mas a Bíblia diz que você, por ser filho de Deus, por ter colocado a sua vida na presença do Senhor, você foi tornado digno. Então você vai participar da ceia não por méritos pessoais, né? Ser digno não é por uma questão pessoal, você se tornou digno por méritos próprios, não é isso, mas porque o Senhor Jesus morreu por você, pagou o preço do seu pecado, e logo você se tornou digno. Você foi transportado do reino, do domínio das trevas, para o reino do Filho amado, onde você tem plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Que maravilha! Então, não há motivo para ter medo de participar da ceia. Lógico, a gente não pode banalizar a ceia, a gente não pode banalizar e olhar para a ceia, ceia é uma coisa muito, muito séria, é um dia muito importante, quando a igreja não pode deixar de estar congregada, ceando, buscando, é muito importante. Porém, esse medo que muitas vezes é colocado nas pessoas, esse assombro, ceia, nossa, essa semana eu falei um palavrão, não vou participar da ceia. Isso é do diabo, irmão. O diabo é que quer te tirar da mesa do Senhor Jesus. Uma vez eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu vou ainda falar sobre isso, eu vou falar sobre isso logo à frente, então deixa para falar depois. Bom, quem poderia participar da ceia por méritos próprios? Quem poderia? Quem dentre nós poderia participar da ceia por méritos próprios? Por isso que eu pedi vocês para assinalarem Tiago 2,10, que diz o seguinte: quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Quem é que não peca, que não quebra um item sequer da lei? Então ninguém poderia participar da ceia do Senhor. Bom, agora chegou onde eu queria. Vou dar um exemplo aqui de uma mulher, que nunca havia participado da ceia, nunca. É uma mulher ungida, uma mulher temente a Deus, uma mulher que frequentava a igreja já há 18 anos. 18 anos frequentando a igreja, servindo ao Senhor, E ela nunca havia participado da ceia, porque nunca haviam permitido que ela participasse da ceia durante esses 18 anos. Por quê? Porque ela não era casada com o marido, não era casada, ela vivia com um homem há muitos anos, já tinha filhos adultos, e ele não queria casar. E aí a igreja proibiu ela de assentar-se à mesa. Aí vem a pergunta: se Jesus voltasse hoje, ou se os seus dias terminassem aqui na terra, você iria para o céu ou para o inferno? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Gente, ela ficou assim estarrecida quando eu fiz essa pergunta, porque ela já vinha com algumas dúvidas, Ela não entendia o fato dela não poder participar da ceia, uma vez que ela, há anos que ela estava na presença de Deus, há 18 anos na presença do Senhor, ela ia para lá, ajudava lá na igreja e tal. Chegava o dia da ceia, ela não podia cear. Aí eu fiz essa pergunta para ela, se Jesus voltasse hoje, agora, você iria para o céu ou iria para o inferno? Aí ela disse: bispo, eu tenho certeza que eu iria para o céu, tenho certeza, não, eu sou mulher de Deus, entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Aí eu perguntei para ela, então me explica uma coisa, como é que você pode estar pronta para morrer e para a glória, para ver Deus face a face, ver Jesus face a face, e você não está pronta para sentar-se à mesa e cear com Jesus? Ela ficou pensando: como é que você está pronta para ir para a glória e não está pronta para participar da ceia do Senhor,
Se ela estava pronta para ver a glória de Deus, por que não estaria pronta para participar da ceia? Entendeu? Então é algo que nós questionamos. Outra pergunta, tá? Em que momento exatamente uma pessoa é salva? Ela não é salva quando crê? Aquele ladrão estava lá na cruz, não creu e não foi salvo imediatamente? Então, se alguém está salvo, por que não poderia participar da ceia do Senhor? Você consegue entender? Então, a ceia do Senhor é para os salvos, não para os perfeitos, né? E aí a gente tem um problemão, porque muitas vezes a gente é criticado. Você tem que realmente entender, porque vão criticar, né? Vão falar, mas por que a tua igreja deixa todo mundo cear? Primeiro porque a gente não sabe quem é quem, não sabe quem está em pecado, quem não está, como é que está o coração das pessoas. A Bíblia diz que cada um deve examinar-se a si mesmo. Lógico, ceia é para membro da igreja, para quem creu no Senhor Jesus Cristo, é para membro da igreja, tá? Não é para qualquer um, tá bom? Agora, se a pessoa creu, mesmo que ela não seja perfeita, tá? Ela não será perfeita, pela graça, pela misericórdia, ela está salva. Volta a lembrar o ladrão da cruz. O ladrão não foi salvo lá, sem merecer nada, entendeu? Então, como é que eu vou proibir uma pessoa de assentar-se à mesa com Jesus? E eu vou além, eu vou perguntar, será que se Jesus estivesse, e está de fato em espírito e verdade, mas se ele estivesse aqui, como ele esteve lá em Jerusalém, esteve lá na Galileia, será que Jesus deixaria aquela mulher fora dessa comunhão? Né? Então é o que eu digo, a gente às vezes tem que quebrar algumas tradições, a gente às vezes tem que atiram pedras na gente, mas é o que a palavra nos ensina, né? A gente não está banalizando a ceia do Senhor, mas a ceia é para dignos, e digno é aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, né? Aquele que chega no altar com o coração quebrantado na presença do Senhor, né? Então, na Igreja da Conquista, tá? Qual é a nossa visão com relação à ceia? Nós ensinamos a verdade, pregamos o Evangelho, tá? E aí a pessoa tem que aceitar, e lógico, a pessoa aceita ou não aceita. A nossa missão é pregar o Evangelho. Não avaliamos ninguém pela aparência, tá? Às vezes você olha para uma pessoa, pensa que ela não está preparada, e é exatamente ela que está preparada. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você olha para uma pessoa e acha que ela está cheia de unção e ela está com o coração podre, né? Não banalizamos a ceia, mas não proibimos as pessoas. A gente não proíbe as pessoas de cearem. A gente ensina que elas devem fazer uma avaliação, elas devem se arrepender dos seus pecados, colocar a vida delas no altar. E a ceia é para quem é do Senhor, é para a igreja, tá? E entendemos também que a ceia é uma necessidade da igreja. A igreja não pode ficar sem a ceia do Senhor. É preciso que ela participe. Aqui a gente faz a ceia todo segundo domingo do mês, né? Todo segundo domingo a gente realiza a ceia em todas as nossas igrejas. Então, nós entendemos que a igreja não pode ficar sem a ceia, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem a vida dentro de si, né? A vida de Deus não está dentro de você se você não assentar-se à mesa e não comer do pão e não beber do cálice. Quem disse isso foi o próprio Jesus, né? A gente tem que se firmar na palavra do Senhor, ok? Qualquer dúvida, procure falar então com o seu pastor, tá? E não deixe de acessar aqui embaixo, tem as referências aqui nos comentários deste vídeo. Beijo no teu coração, te vejo no próximo vídeo.